Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós já vamos iniciar em poucos segundos. Sei, o pessoal ainda está se acomodando depois da última palestra, né? Então a gente vai dando início para também respeitar os horários aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Daniele Voto, sou diretora executiva do Instituto de Governança e Controle do Câncer. E é um prazer hoje estar com vocês aqui. Bem-vindos ao painel IGCC Conecta, o poder das cidades no enfrentamento ao câncer. O Instituto de Governança e Controle do Câncer nasceu da experiência do City Cancer Challenge Foundation em Porto Alegre e tem a missão de transformar a realidade da prevenção e do tratamento do câncer, qualificando as políticas de saúde, aprimorando a governança e promovendo a inovação, através de uma atuação multissetorial e multiprofissional. Bom, seguindo o proposto pela CEO da Abrale, na abertura desse evento, ontem, né, nosso painel trará exemplos de como podemos enfrentar o câncer localmente, através da perspectiva dos governos subnacionais e organizações internacionais. Os nossos convidados explorarão as lacunas e os caminhos possíveis à construção de uma agenda positiva para a transformação da jornada do paciente oncológico, tendo as cidades como espaço de validação de políticas e protagonistas no enfrentamento à doença. Amplificando as vozes locais, mantemos os pacientes no centro do cuidado e as cidades no centro da solução. Nós iremos dividir o nosso painel em 2 rodadas com os nossos convidados e, ao final, teremos espaços para perguntas. Então, dando início aos trabalhos, efetivamente, eu tenho a honra de apresentar os nossos painelistas, desde já agradecendo a presença de cada um de vocês. Graças. Primeiramente, gostaria de apresentar a doutora Maria Fernanda Navarro, que é diretora regional para a América Latina do City Cancer Challenge Foundation. Ela é médica cirurgiã pela Universidade Javeriana e mestre em Administração de Saúde e Políticas Públicas pela Universidade de Harvard. Também agradecendo a presença do Dr. Fernando Ritter, que é o secretário municipal de Saúde de Porto Alegre. Odontólogo, especialista em saúde pública, Fernando é mestre em epidemiologia e doutor em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por fim, mas não menos importante, a doutora Mayra Calef, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Governança e Controle do Câncer e chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento e também membro do Conselho Diretivo da União Internacional de Controle do Câncer, o ICC. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciando, então, nossa primeira rodada, eu gostaria muito de convidar a doutora Maria Fernanda Navarro para que compartilhasse com todos nós as questões a respeito da importância das redes e do protagonismo das cidades para o enfrentamento no câncer pelo contexto internacional. Doutora Maria Fernanda, por favor. Buenas tardes. Voy a presentarme en español. Todavía no hablo portugués lo suficiente, entonces lo haré despacio para que me entiendan. Y muchas gracias por la invitación a IGCC, por tenerme acá. Es para mí un gusto poder hablar el día de hoy sobre lo que hace City Cancer Challenge y cómo esto se ha convertido en el Instituto de Gobernanza y Control del Cáncer en Porto Alegre. Todas aquí conocemos la importancia y la necesidad de trabajar en cáncer. Sabemos, por supuesto, también que los países de medianos y bajos ingresos son donde está la gran carga de la enfermedad. Así la enfermedad esté con grandes dificultades a nivel mundial, el 70% de esta carga, de esta mortalidad, se da en nuestros países. Y es por esto que en 2017 nace dentro de la Unión Internacional contra el Cáncer esta iniciativa. ¿Qué pensaban en ese momento? Y Mayra era parte también de la UICC en ese momento. Nuestra CEO de hoy en día era la directora de Partnerships en la UICC. Y decían que era muy importante el trabajo que se estaba haciendo a nivel internacional con los gobiernos para poder llevar recomendaciones y políticas a los países para trabajar en cáncer. Pero la sociedad civil, los alcaldes y los secretarios de salud no encontraban cómo conectar
esas recomendaciones a nivel nacional con la implementación local de las necesidades reales de los hospitales y los servicios de salud. Dadas estas necesidades, definen hacer una iniciativa que fuera más práctica y un poco más implementable, y es ahí donde nace la idea de trabajar con las ciudades. Las ciudades, entonces, en este panel que estamos hablando de ciudades, en ese momento no se veían como un ambiente para trabajar políticas públicas en salud y mucho menos específicas en cáncer, porque se sentía que no era el ámbito correcto. Hoy en día, después de 6, 7 años de trabajo, la comunidad internacional nos está dando la razón y ven cómo el trabajo de ciudad es el ambiente o el microambiente perfecto, el ecosistema donde todos se encuentran, y es el ecosistema mínimamente habilitante, diría yo, porque equipos de radioterapia no puede haber en todas las comunidades. Entonces es la ciudad, la comunidad más pequeña para poder trabajar los temas de cáncer de forma multisectorial en una unidad que se pueda implementar. Entonces, en el 2017 nacemos, y después de trabajar con 3 ciudades a nivel global, nos damos cuenta que el modelo funciona. Ahora les cuento un poco del modelo, y nos convertimos en una fundación suiza independiente en enero de 2019. ¿Qué hacemos? Y aquí empieza un poco la explicación de cómo se trabaja. Acompañamos a la ciudad en un proceso que inicialmente era de 3 años, pero hoy nos hemos dado cuenta que después de los 3 años es cuando empieza la diversión. Y es IGCC una de esas diversiones que nacen por el trabajo de los primeros 3 años. Acompañamos entonces a todos los actores locales en una ciudad a trabajar para mejorar el acceso a un diagnóstico y tratamiento de cáncer de forma equitativa y de calidad, con 5 pilares fundamentales que después voy a enfatizar un poco más, pero obviamente está gobernanza y liderazgo a nivel de ciudad, están los temas de datos, información, cómo la ciudad toma decisiones hoy en día sin tener datos de calidad o sin tener una base que les permita compartir datos en temas de cáncer, que es tan importante. Mecanismos diferenciadores de financiación para cáncer es otra de las áreas que trabajamos con los actores locales. Obviamente, y esta es muy importante, y es el desarrollo de capacidades locales. Y en Porto Alegre hay mucha capacidad local, sobre todo especializada, porque en Brasil, siendo un país económicamente mucho más adelantado que otros en el mundo, tienen muchos profesionales que están muy bien entrenados, pero lo que puede no haber es capacidades de liderazgo, comunicación asertiva, manejo de proyectos o gestión de proyectos, o investigación de la implementación. Entonces son como áreas que hemos identificado en nuestras ciudades que requieren apoyo para poder adelantar estos temas de cáncer en la ciudad, y fortalecer, por supuesto, la prestación de los servicios de salud. Como les dije, vimos el cáncer como la entrada perfecta para fortalecer los sistemas de salud, ya que tocan muchas de las áreas de la atención del paciente, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, la paliación, la rehabilitación, etc. Aquí hay algunos de los ejemplos o qué es lo que hacemos en cada una de estas áreas. No me quiero detener, pero es importante que entiendan que nosotros trabajamos desde las necesidades locales. Y este proceso, lo voy a mostrar ahora, pero se basa en un análisis de necesidades que se hace como primer paso del trabajo colaborativo con la ciudad. Esta es nuestra red de ciudades de la cual nos sentimos muy orgullosos. Las ciudades levantan la mano, no es una selección, es una aplicación, es un proceso juicioso donde se ve el interés no solo del gobierno, ni de la sociedad civil, ni de la academia, sino que todos en grupo aplican para ser parte de esta red de ciudades. Y mi región es la más grande, por supuesto, muy orgullosa de eso también. Estamos en 6 países en Latinoamérica, en 4 países desde hace un mes en África, que aceptamos a la ciudad de Abuya, en Nigeria, en un país en Europa Oriental y en 3 países en Asia, de los cuales Yangon en este momento tiene detenidas las operaciones por el coup militar. Abriremos nueva convocatoria para ciudades ahora en octubre. Los invito a que estén muy pendientes del Congreso de Líderes Mundial de Cáncer que se va a llevar a cabo en California,
donde anunciaremos esta nueva llamada a ciudades. No me quiero detener en las figuras porque esto no cuenta la historia. Realmente lo que hacemos es generar una movilización en las ciudades que hace cambios locales de necesidad que se identifican a través del proceso. Y es este el proceso. Como pueden ver, las ciudades están en diferentes momentos. Porto Alegre ya avanzó mucho y está en la fase de crecimiento. Inicialmente pensábamos que podíamos trabajar con las ciudades solamente 3 años. Esa era nuestra misión, dejar las bases de los sistemas de salud en estas diferentes áreas de gobernanza, datos, financiamiento, capacidades y prestación de servicios, y que la ciudad podía después seguir e implementar estos resultados sola. En Porto Alegre tenemos un gran ejemplo que es IGCC, donde se crea una organización que puede realmente llevar a la implementación de estas soluciones que se generaron en la ciudad, pero en otros países no hemos visto el mismo resultado. Por lo tanto, nuestra junta directiva ha permitido que ahora cambiemos la estrategia y podamos estar en la ciudad mucho más tiempo. Esta era nuestra visión se llama la teoría de cambio, donde pensábamos que a 10 años lo que queríamos impactar era reducir la mortalidad, por supuesto, por cáncer asociada a las metas de desarrollo sostenible, pero nos hemos dado cuenta que nuestros resultados, como les digo, de las ciudades en los primeros 3 años, que son resultados interesantes, en Porto Alegre les podremos mostrar algunos y ahorita les voy a dar ejemplos en la segunda pregunta, y el trabajo multisectorial, ahí no nos podemos quedar. Entonces queremos seguir trabajando con las ciudades para poder llegar a unos resultados con más impacto, realmente, que serían, en la comunidad internacional le dicen outcomes intermedios, y después poder llegar a medir cómo esas intervenciones realmente impactan la mortalidad o las necesidades de los pacientes. Hasta ahí lo que es, en dónde estamos, quiénes somos, y en la segunda pregunta tendré la oportunidad de contarles un poco más de los detalles de lo que hemos hecho en las ciudades y lo que ha pasado en Porto Alegre. Gracias, Dani. Obrigada, Maria Fernanda. É sempre importante o contexto internacional, né, de organizações como o CICAN, que a gente possa, então, entender melhor os desafios do mundo. Obrigada mesmo. Então, agora, de pronto, gostaria de convidar a doutora Mayra Khalef, né, para abordar, então, qual o papel dessas organizações locais, né, tais como o IGCC e algumas outras, para impulsionar as transformações, sempre na perspectiva de estimular o protagonismo local na implementação de políticas públicas. Obrigada, doutora. Obrigado vocês, obrigado por estarem aqui hoje. Boa tarde a todos. E eu, como presidente do board do GCC, para mim é uma grande honra receber aqui a MAF e o secretário Fernando, que ambos têm sido grandes parceiros para que a gente pudesse chegar até aqui. Nós já participamos como GCC de outros 2 TJCCs. Nós estávamos falando de que vai acontecer. O ano passado está acontecendo e hoje a gente já traz os cases, né, de sucesso que estão em andamento. Então, é ruim isso que fica fazendo esse ó, não sei o que fazer. Então, quando estávamos conversando sobre o roteiro de hoje, eu pedi à equipe do GCC para que na minha fala fosse entre um e outro, porque é exatamente o que o IGCC faz. Ele tem essa proposta de conector, né, de conectar os parceiros, privado, público, pacientes, gestores, de uma maneira tranquila e construtiva, né, a tal da cocriação a partir de necessidades. Então, quando a MAF contou para vocês que as cidades se candidatam, naquele momento que eu estava ainda como board, na primeira vez, fiquei 6 anos como board do ICC, o City Cancer ia escolher as primeiras cidades depois de um projeto de 3 que estava dando certo. Eu disse, não, mas
nós estamos aqui numa cidade que tem todos os elementos. Precisava de um grupo de pacientes forte, uma ONG. A FEMAMA estava instalada lá junto com o Instituto da Mama. Precisava de um parceiro forte, privado. Eu trabalho com muita honra dentro do Hospital Moinhos de Vento. E, naquele momento, o nosso prefeito, ele também estava favorável a um grande projeto como esse, de enfrentamento do câncer, já que o Rio Grande do Sul sempre teve nos altos índices de incidência, mas também de mortalidade. Então, fomos costurando, apresentamos esse projeto e nós temos o orgulho, né, Maf, de ser assim, essa conexão hoje, que começou ainda mesmo antes do IGCC, né, ainda como City Cancer Challenge. E chamar Porto Alegre de uma cidade desafio, né, desafiar esse desafio das cidades, sabem que gaúcho adora desafio, né? Então, foi aí que a gente conseguiu construir isso. E daqui a pouco eu vou dizer para vocês que isso não é mais Porto Alegre, né? Quando começa a surgir a ideia, vou falar agora então, do IGCC, era para criar, além de Porto Alegre, porque geralmente é uma cidade só num país, tinha que também incluir rastreamento e depois do tratamento, que não é bem a pauta do City Cancer Challenge, né, que é mais diagnóstico e tratamento. Mas a gente queria toda a linha do cuidado. E eu, como médica, tenho a oportunidade de estar em diversos espaços, congressos, debates, tanto nacionais quanto internacionais, mas eu confesso que até hoje tinha muito pouca coisa, até há pouco tempo, muita coisa que se falasse assim de governança, gestão, porque os médicos não falam disso. Os médicos querem os melhores tratamentos, eles querem colocar em prática o que aparece nos principais estudos, com evidência científica, mas o como, a gente não aprende isso na faculdade, né, Nise? A Nise está aqui nos prestigiando. A gente não aprende isso na faculdade. Eu e ela participamos da Rede Governança Brasil, que também é uma outra tentativa, junto com o ministro Taishi, de a gente... E junto com o Carlos Eli, aqui nós temos um corpo grande aqui, nós somos voluntários da Rede Governança junto ao TCU, para tentar pensar em governança e gestão da saúde. Mas eu ali defendo a bandeira declaradamente do câncer. Bom, o IGCC, enquanto parceiro, o Siqueira precisava desse modelo, né, de sustentabilidade para ficar dentro de uma cidade. E aí a gente traz esse novo olhar de enfrentamento, integrando a rede, uma rede de cidades, que vocês viram, que coisa mais linda a gente fazer parte de uma iniciativa global, né, como o Brasil, né, construir, implementar e monitorar soluções localmente para que isso sirva para que melhores exemplos, melhores práticas sejam aí implementadas em outros lugares. Então, está no nosso DNA do IGCC ser uma organização de apoio aos governos subnacionais, fomentar a troca de experiência para alcançar essa resolução de desafios, mas sempre baseado no quê? No Needs Assessment da cidade. Ninguém vai lá e diz o que a cidade tem que fazer. A cidade diz o que ela precisa que seja feito. E eu ouso aí dizer que o desafio para o enfrentamento tem que ser um problema de nós todos, né? Nós somos os cidadãos que votam, que escolhem aqueles governantes. Que eu sei quem é a família do Fernando, onde é que ele mora. Porque nas cidades a gente sabe isso. Mas a gente, às vezes, sente-se um pouco longe do nacional, do federal, do Ministério da Saúde. Então, procurar soluções locais, na nossa visão, transpõe esses limites, às vezes, que são muito teóricos, né? E é esse esforço que a gente tem tentado trazer
envolvendo esses diversos atores. Então, o IGCC, como um parceiro implementador, conector, escuta os gestores locais, auxilia a traduzir essa demanda na busca de soluções que melhorem a vida dos pacientes. Elas costumam ficar muito bravas comigo nas nossas reuniões semanais, quando eu digo, tá, mas isso aí vai ajudar o paciente ou não? Tá, mas como é que isso aqui vai ajudar o paciente? É a minha... É quase um mantra, né? Obsessão ela está chamando, mas vamos deixar primeiro, depois a gente fala essa parte. Mas até mesmo antes do diagnóstico, né? Porque eu estou muito preocupada, gente, com prevenção, muito preocupada. Se a gente não fechar a torneira, que está pingando, e que está aumentando essa correnteza de água saindo, pelo envelhecimento, pelos fatores de risco, nós temos que lidar com isso. E nós temos essa responsabilidade de envolver, então, a atenção básica. Envolver esse desafio que nós temos acho que assim, eu me orgulho muito de falar no SUS quando eu estou fora, porque é um dos países, talvez o país com maior cobertura universal, com essa rede capilar aí de postos de saúde, agentes. Mas será que a gente está usando isso também na prevenção? Será que o gestor, doutor Fernando, será que o gestor se preocupa com esse caminho para não chegar lá mais adiante e daí, realmente, a gente enxerga a inequidade? Quando a gente vê o câncer de mama, por exemplo, bem inicial, no SUS e no privado, o tratamento é praticamente igual, mas não é igual, cada vez menos igual na doença avançada. O diagnóstico, a biópsia, a ecografia que precisa, a mamografia que precisa, eu estou indo para trás, ela é igual no SUS e no privado, só que ela é muito demorada no público. Então, o que nós estamos fazendo para ajudar os Fernandos da vida, os gestores públicos municipais? Nós precisamos ser, e queremos ser, esse elo de conexão entre o público e o privado e os diferentes setores. Então, a gente defende, com certeza, o fortalecimento do SUS. Precisamos estimular que as cidades assumam o seu protagonismo. Eu percebo a oportunidade de mudança dentro da cidade, que às vezes ela não entende ou não se coloca nesse papel, né? E a gente precisa ter claro que é uma construção. Então, essa construção de pontes para encontrar o meio do caminho e promover a maior integração entre políticas locais e nacionais, que seja de uma forma convergente. Só isso, e só assim, a gente vai poder olhar em toda a linha do cuidado oncológico, com as pessoas no centro do cuidado, num sistema mais justo, equitativo e universal. Eu paro aqui para a minha primeira rodada. Muito obrigada, doutora Mayra. É sempre muito interessante, muito bom ouvir a doutora Mayra, porque ela fala, além de todo conhecimento científico, técnico, também com muita paixão. E eu acho que nós acreditamos muito que sem paixão, sem propósito, a gente não vai conseguir. Então, para fechar a nossa primeira rodada, eu convido, então, o doutor Fernando Ritter para apresentar um pouco de como Porto Alegre está enfrentando os desafios para implementar, para aplicar, né, as políticas macro na cidade, né, e os benefícios que eventuais parcerias com o terceiro setor e participar dessas redes também traz. Fernando, queria muito agradecer. A gente sabe que tu está aqui num esforço extra, não sei se vocês acompanham, Porto Alegre está passando por um momento muito grave em relação às enchentes. O Fernando passou a noite passada em claro, nas ilhas de Porto Alegre, ajudando, mas manteve o compromisso aqui devido a, enfim, a relevância do tema também. Então, muito obrigada pelo teu esforço extra e pela parceria. Muito bem, boa tarde a todos. Obrigado, Dani, pelo convite. Não podia deixar de estar aqui para a gente poder falar um pouquinho dessa experiência, contar como é que é essa relação, essa parceria que a gente construiu para a gente poder colocar a cidade de Porto Alegre
como meta de enfrentamento ao câncer, né? Essa é a nossa cidade, né? Linda cidade de Porto Alegre, quem não conhece. Essa é a orla de Porto Alegre. Não temos praia, mas temos um rio maravilhoso, que para alguns é lago e para outros é rio, mas não importa, é água. E agora a água invadiu a cidade, né? E a gente está passando por esse momento. Mas isso tudo passa, mas o cuidado das pessoas, eles têm que ser contínuos. Então, queria apresentar então Porto Alegre, a nossa orla. Exatamente isso aqui está coberto neste momento. Não aparece, essa ponte não aparece. Mas quando não estamos numa situação tão difícil, ela é maravilhosa e convido a todos. Tá? Nós teremos muitos eventos de saúde na cidade, e a gente gostaria que vocês pudessem estar desfrutando um pouquinho disso, né? E enfrentamento ao câncer, ele começou a ser trabalhado de uma forma diferente, e é um desafio, né, doutora Maria Fernanda, passar por 2 prefeitos, 4 secretários de saúde e persistir, né, Dani, dentro disso, né? Afinal de contas, o poder público tem isso. As pessoas escolhem os seus gestores escolhem os seus técnicos para poder trabalhar. Eu sou servidor da Prefeitura de Porto Alegre, então a gente vai e volta, já não é a minha primeira experiência como secretário, é a segunda experiência só no município de Porto Alegre, e a gente sabe que a gente evolui. Então eu queria mostrar um pouquinho, né, introduzir vocês nesse mundo do enfrentamento ao câncer, que tem, obviamente, que ser enfrentado a partir das suas causas, fatores ambientais e comportamentais, tão simples, né? A gente provocar mudança de modelo, cultura, educação, hábitos. Se fosse fácil, todos nós fazíamos academia, caminhávamos todos os dias, e não adianta. Se a gente ampliar serviços de alta complexidade para enfrentamento ao câncer, a gente está tratando a sequela do problema e não está tratando a origem, e a gente não pode esquecer. E os casos de câncer, eles devem aumentar. Todos os estudos mostram, pode aumentar, alguns dizem que em alguns anos 60%, outros até mais. O câncer de mama, por exemplo, a região sul, 71 para cada 100 mil, câncer de próstata, 57 para cada 100 mil, câncer do colo e reto, 26 para cada 100 mil. Isso é alguns deles, além do câncer de pulmão, que é um grande problema, né? E esses 3 tipos são os mais prevalentes na região sul, e em Porto Alegre os 3 tipos de câncer com maior taxa de mortalidade é do aparelho respiratório, mama e colo, que é o grande desafio, a gente colocar o paciente certo no lugar certo, e é isso que nós estamos construindo e estamos evoluindo desde 2018, e tenho certeza que a gente evoluiu muito. A falta de conhecimento e de conscientização sobre a importância do diagnóstico, a gente tem que avançar, porque Porto Alegre ela tem é uma cidade com 1.380.000 habitantes, segundo o último dados do IBGE. E o câncer do colo, por exemplo, atualmente, a avaliação ela é feita, não só aqui, não só em Porto Alegre, como em qualquer lugar, através de alguns exames que são fundamentais, como bem coloca a doutora Mayra, da atenção primária em saúde. Então, o citopatológico, por exemplo, é um grande desafio, né? A gente sabe que todas as mulheres deveriam fazer o citopatológico no mínimo uma vez a cada 3 anos. Mas será que todas as mulheres que fazem são as que realmente são todas, ou são as mesmas que fazem todos os anos? A gente tem que evoluir muito nos processos de monitoramento e avaliação do sistema. A mesma coisa a mamografia, a ecomamária. Às vezes a gente tem um grande problema, e nós temos em Porto Alegre um problema, que é a questão de exame. Nós conseguimos colocar o paciente no hospital, mas o que demora mesmo é uma ecografia. Pasmem, nós tínhamos uma fila de 6.000 pessoas aguardando uma ecografia, e 0 fila, sobrando exames de mamografia, e mulheres chegando tardiamente para o tratamento do câncer. E a gente precisa fazer isso, e é isso que o CICAN e o IGCC trazem para nós, de olhar macro e ajudar a gente a identificar nós críticos, para a gente poder evoluir e melhorar. Eu posso trazer números, tabelas, e um dos produtos mais importantes, talvez, é a gente olhando as regiões de Porto Alegre, dividido por quadrantes, a gente monitora, a partir desta introdução do CICAN, e a presença física do IGCC dentro do município de Porto Alegre. Isso é importante. Façam essas parcerias, tragam,
porque nós, gestores, não temos tempo e nós somos consumidos por todas as outras demandas. É o autismo, que é um grande problema, é a saúde mental, é a atenção primária, é a cirurgia, é a ortopedia, é a cardiologia, e o câncer, ele também domina e é uma das principais causas de mortes não violentas em todo o Brasil. O objetivo da política foram reconstruídas. E isso faz toda a diferença no momento que tu tem protocolos, tu tem linhas, tu tem organização, tu tem fluxo, tu tem planejamento, tu tem gestão disso. Isso permanece, apesar de passar 2 prefeitos, 4 secretários, permanece, porque nós investimos em qualificar os nossos técnicos para que a gente possa identificar, ver como é que está a situação no câncer de pulmão, no câncer de mama, no câncer de próstata, essas questões aí, e essa é a nossa cidade. Mas tudo isso passa, e precisou passar, fundamentalmente, por uma ampliação da atenção primária. Eu sou da atenção primária e saúde. E o gestor, Mayra, tu falou do profissional médico, a palavra mágica do gestor é: quanto custa? Quanto que eu vou pagar? E principalmente, será que eu vou conseguir continuar? Porque eu tenho como máxima o seguinte: construir é fácil. Agora, quem banca, quem mantém? Vou criar um serviço para diagnóstico e tratamento. Mas quanto custa a manutenção? Então pense, desde quando vocês compram casa na praia, carro e todas as outras coisas, vocês têm que pensar o seguinte: comprar não é uma coisa impossível, difícil é manter, fazer a estrutura. E Porto Alegre precisava evoluir. Hoje, nós temos uma cobertura de atenção primária e saúde que chega a 80%. Entre as capitais, uma das que mais tem. Nós precisamos mexer em 3 pilares: estrutura, processos e resultados. Isso, essas parcerias do SICAN e do IGCC fizeram com que a gente pudesse se focar, para que a gente pudesse otimizar os recursos, trabalhar com quem faz a visita, fazer busca ativa. As pessoas não vão. Algumas são proativas, mas a imensa da maioria das pessoas, elas são reativas a um problema. Só quando ela tem uma limitação, ela vai procurar. Não vou falar nem de nós homens, que é muito pior do que as mulheres. E a gente precisa, dentro desta malha, desta rede de Porto Alegre, com esse formato, com as suas unidades espalhadas nas áreas mais vulneráveis, são 326 equipes, 64 equipes de atenção primária, 203 equipes de saúde bucal, 9 equipes de atenção primária prisional, porque também precisamos cuidar, porque lá também é um grande foco, 5 equipes de consultório na rua, porque são quase 5.000 moradores em situação de rua na cidade, que também tem câncer, que também ocupam leito e que também precisam de assistência. São 4 serviços de atendimentos especializados, 10 farmácias, distribuição de medicamentos, laboratórios, todas as questões. E quem quiser depois na apresentação pode se deliciar, porque como epidemiologista eu gosto de georreferenciamento. Minha dissertação de mestrado foi em cima do georreferenciamento, então eu gosto tudo de georreferenciado, gosto de clicar, de ver o endereço, o que coloca, facilita. Mas nem todas as pessoas têm esta facilidade. Então é a importância da equipe estar na rua, identificando essas unidades, as equipes de populações específicas, consultório na rua, ambulatório, trans, que também precisa ser cuidado das pessoas, porque também causam muitas doenças, equipes multiprofissionais, equipes indígenas com culturas diferentes, quilombolas. Nós temos 9 equipes de saúde prisional, 10 quilombos estendidos em todo o território do município de Porto Alegre, cada um com uma dificuldade, com uma especificidade que faz com que a gente tenha que treinar os profissionais de forma adequada. E aí, melhora a estrutura, melhoramos as unidades de saúde, no entanto, faltava ligação. Por que chegava no consultório da doutora Mayra, o paciente dizendo que não conseguia mamografia, e nós, com uma aquisição de mais de 5.000 mamografias mês, e uma demanda de pessoas procurando, de pouco mais de 1.000 pessoas sobrando mamografia. E as pessoas não conseguiam, porque falhava na comunicação, porque falhava no fluxo, porque nós não tínhamos um sistema integrado, não tínhamos um integrador desse processo, nós não olhávamos o fluxo do paciente. E é isso que nós começamos a provocar e usamos ferramentas como o do Ministério da Saúde, que lança o Previne, coloca várias metas. E uma das metas é, por exemplo, o CP. Será que a gente está bem dentro desse processo? Tá? Aí a gente vai olhar. É importante. E eu falo como gestor gosta de números. Afinal de contas, o SUS é tudo para todos, não importa o preço. Mas ele tem um custo definido por um orçamento finito, planejado no ano anterior. Quem faz isso na nossa casa?
Quem consegue planejar o orçamento de 2024 com muita antecedência, sem errar e dar conta de tudo que tu gostaria de fazer? E são essas mesmas pessoas que fazem o serviço de saúde. E se nós não tivermos uma pessoa, um coach, alguém que nos ajude a fazer esse processo, nós somos fadados ao fracasso. Porque todo planejamento, eu digo como gestor, ele vai dar errado. Agora, se a gente não planejar, vai ser um desastre ecatômico e nós desperdiçaremos recursos financeiros. E a gente precisa olhar a cobertura do ciclo patológico, 25% das mulheres fazem todo ano. Tá certo? Mas vamos olhar para dentro desses dados para ver quantas são realmente as mulheres diferentes disso. Alguém cruza os dados do CPF ou do cartão SUS dessas pessoas? Enfim, para isso precisou nós evoluirmos nos espaços de consolidação, de gestão, trabalhadores. Afinal, a tomada de decisão passa por uma questão técnica, uma questão política, uma questão financeira, uma questão de órgãos de controle, de a gente poder fazer o seguinte, porque o gestor ele não gerencia o seu próprio recurso. Ele gerencia o recurso de todos nós. E se a coisa mais fácil é apontar. Mas por que tu comprou esse? Por que esse é mais caro? Será que tu não podia comprar mais barato? Porque a dúvida parte e a gente tem que se defender. Assessorias, criamos processos de assessoramento, equipes de monitoramento, indicadores. É fundamental, invistam dentro desse processo. Façam os gestores investir em painéis de atualização constante, com base de dados, usando sistemas de informação, integrar isso tudo para a gente poder fazer um diagnóstico situacional e poder definitivamente fazer uma ação efetiva. E, obviamente, ampliando serviços de ambulatórios especializados, acompanhamento da contratualização, porque o SUS não se faz apenas com serviços próprios. Nós temos uma parcerização, um parceiro para fazer isso, nós temos que trazer a iniciativa privada, e o melhor exemplo de sucesso de integração entre o público e o privado foi a pandemia, porque o privado foi o primeiro a sucumbir e precisou da ajuda. E o Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital de excelência, privado do município, ele foi o primeiro a esgotar, né, doutora Mayra? Foi o primeiro a esgotar e que precisou do suporte. E foi quando todos os atores se sentaram e a partir daí a gente conseguiu evoluir. A gente desenvolver aquilo que o Ministério da Saúde nos permite, as equipes de multi, com profissionais de outras áreas. Estamos introduzindo educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social. Tudo isso porque a gente sabe que o câncer, ele é multifatorial. Se a gente não trabalhar vendo a idade do paciente, a incidência, os grupos, localizar isso no seu território, trabalhar a questão do tabagismo, como é que estão os grupos de tabagismo nas unidades de saúde? Nós precisamos capacitar os enfermeiros, os dentistas, os médicos, os técnicos, para fazer o grupo de tabagismo, para a gente poder reduzir, o grupo de caminhada. O sedentarismo precisa ser enfrentado de forma clara e transparente, porque quem de nós não é sedentário? Bebida alcoólica, obesidade, a redução do consumo de alimentos processados, porque a indústria ela é finita. Não vamos conseguir resolver, colocar o paciente certo no lugar certo, no tempo certo, para dar qualidade de vida para ele, se a gente não trabalhar com a redução dos danos que causam essas doenças e que destroem famílias e que geram mais consumo e mais gasto, lembrando da palavra. Quanto custa tudo isso? Quanto vale a pena investir? E se a gente investir certo, trabalhar com dietas adequadas, trabalhar isso na educação, na formação do jovem, integrar isso com a educação, com a assistência social, esse é o nosso desafio. Então, encerro essa primeira parte, dizendo que essas parcerias, e a gente vai trazer no segundo momento, alguns exemplos dessas parcerias. Por isso, eu digo que Porto Alegre enfrenta hoje com um olhar muito mais responsável e inteligente, direcionando o seu recurso de forma adequada para enfrentamento do câncer. Tá bem? Obrigado. Bom, obrigada a todos. A gente passa, então, agora para a nossa segunda rodada de conversa. Mas, primeiramente, não está no script, mas eu quero fazer uma pergunta. Tem algum gestor local aqui, de cidades? Tem alguém de prefeitura falando? Não, né? Pois é. Então, o desafio é, ano que vem, a gente tem que trazê-los. Então, vocês que estão aí, que deve ser o quê? Terceiro setor? Longe, né? Terceiro setor, básica... Vocês estão longe, né? Como Porto Alegre.
Né, vamos trazer, sim, a gente tem que conversar com essas pessoas. Eles sabem onde aperta o sapato deles, mas a gente pode ajudar de alguma maneira. Então, se a gente trabalhar junto, a coisa vai. Queria passar, então, para essa segunda rodada, também trazendo um exemplo, usando a fala do Fernando aqui, um exemplo muito simples dessa questão de parcerias. Estamos trabalhando no Grupo Hospitalar Conceição, como IGCC, como SICAN, e o Grupo Hospitalar Conceição ele é um hospital federal, né? E estamos trabalhando com a questão do câncer de pulmão e do melanoma. E olhando o sistema, olhamos assim com a nossa equipe técnica, né? E vimos, tem um gargalo aqui no gerenciamento de consultas. A pessoa que precisa de uma consulta com um especialista na questão de dermatologia, ela não está chegando, né? Aliás, todo mundo está chegando. Esse era o grande problema. O pessoal da atenção básica simplesmente mandava todo mundo para especializada. Aí estudamos e vimos que era um problema não só no Conceição, era um problema na cidade. Aí, claro, automaticamente chamamos quem? Né? O nosso parceiro da cidade, que é o Fernando Ritter, que deve sonhar com o GCC de noite, assim, né? E liga toda vez. Ligo muito. Aí, então, explicamos, olha, a gente viu aqui um problema, né? Porque o GERCOM é um sistema muito bom de gerenciamento de consultas, tá? Ele é muito bom, ele funciona. Mas tinha esse coisinha ali que não estava aparecendo muito bem. Aí conversamos e montamos uma força-tarefa. Então, uma pequena mudança que a gente conseguiu introduzir agora, não sai da UBS, o encaminhamento para consulta dermatológica, sem ter a foto. Sem ter a foto da lesão. Para já ir para uma pré-triagem, vamos dizer assim. Porque os médicos, de repente, da atenção básica não têm tanta experiência, não conhecem tanto, então vai ter alguém que vai fazer esse olhar. Então, esse pequeno... Parece muito simples, né, gente? E até é, tecnologicamente falando, ele é simples, mas isso impacta. Precisa ter um médico que olhe isso dentro da prefeitura. Né? Precisa que seja feita essa mudança tecnológica no sistema. Então, isso são coisas que a gente, às vezes, consegue ver que o gestor não está toda hora olhando para isso, porque ele tem um mundo para resolver. Enfim. Então, a gente queria dar esse exemplo para vocês de coisas práticas que a gente consegue fazer no dia a dia. Então, falando de exemplos práticos que podem ser replicados em outras cidades, né, eu gostaria de convidar novamente a doutora Maria Fernanda Navarro para que contasse um pouco, dividisse um pouco conosco as experiências desenvolvidas pelo SICAN. Por favor, Mafia. Una de las cosas que digo yo cuando doy charlas después de almuerzo es que nos toca el momento postprandial. Entonces los invito a que se pongan de pie un segundo para que se despierten otra vez post almuerzo y no... Bueno, voy a tratar de hacerlo emocionante y contarles un poco más en temas prácticos, pero lo importante de nuevo para la iniciativa City Cancer Challenge al trabajar con las ciudades es identificar las necesidades locales. Y esto lo oímos mucho ahorita en Nueva York, que estuvimos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Mucha del grupo de salud global habla de la necesidad de oír a los locales, empoderar a los locales para que las soluciones realmente sean de abajo hacia arriba, realmente respondan a la necesidad local y se empoderen las personas. Pero los fondos no están a nivel local. Los fondos, los partners están en otros momentos y llegan con soluciones de arriba hacia abajo. Una solución digital, una política pública y estamos como en esa dificultad de cómo llegamos nosotros, estamos realmente tratando de hacer ese cambio porque todos hablan de lo que nosotros estamos haciendo y es lógico. Es empezar, lo que pasa es que se necesita tiempo y se necesita paciencia, que el Grupo de Salud Internacional no necesariamente tiene, y se necesitan fondos con confianza para poder trabajar esto, porque sí, se demora 3 años. Sí, no es posible identificar las necesidades de la ciudad, empoderar a los locales y tener soluciones con resultados iniciales como estos, si no nos demoramos por lo menos 3 años. Entonces, los invito a, digamos, mantener esa discusión. El tema de la localización fue una de las discusiones bien interesantes que tuvimos en Nueva York
y realmente pues es muy lógico lo que estamos trabajando. Bueno, aquí hay algunos de los ejemplos reales de lo que sale de las ciudades en términos de prestación de servicios, guías. Es una intervención que requiere prestarle o busca estandarizar el tratamiento, pero no estandarizar el tratamiento basado en las guías de NCCN, sino estandarizar el tratamiento con lo mejor que yo le puedo ofrecer a mi paciente aquí en Porto Alegre. Y para hacer eso pues se necesita tiempo, se necesita apoyo internacional y se necesita estar basados en evidencia, porque por supuesto pues hay que hacerlo así. Ese es uno de los resultados que salen de estas iniciativas que hemos visto en varias de las ciudades. Trabajar con los prestadores de salud, por supuesto, como les decía, en áreas específicas, pero acá en Porto Alegre no se necesitaba tanto eso porque aquí están muy bien entrenados. Temas de información y datos, cómo empiezan a compartir, y es bien interesante cuando uno los ve interactuando a los directores de los hospitales y los directores de servicios de salud, que no hay datos de calidad para compartir, ¿ok? Pero ¿cuál sería la solución? Y piensan a 20 años, interoperabilidad del sistema. Bueno, queremos llegar allá, pero pues primero, ¿ustedes comparten algún dato entre el público y el privado? Y la respuesta es, no, porque hay que firmar el acuerdo, porque nosotros esto es paciente, eso es información sensible, y esas discusiones hay que tenerlas y se necesita tiempo para poder llegar a un acuerdo de, bueno, ¿qué datos entonces pueden llegar a compartir para poder tener por lo menos una forma de seguir al paciente en cualquier sistema, subsistema que utilice en las diferentes ciudades? Y les doy ejemplos, digamos, de México, que tienen 3 subsistemas, que cada uno es diferente y ninguno de ellos comparte información con el otro. Y bueno, estos son ejemplos específicos de cosas que han pasado, pero les quiero mostrar el proceso de City Cancer Challenge en las ciudades, y en dónde están hoy en día, que creo que Dani quería ver eso, para que ustedes entiendan pues este modelo de 3 años inicial, cómo funciona. Y vamos aprendiendo. Rosario fue la última ciudad que fue aceptada en el grupo de ciudades, y para poder identificar los stakeholders locales, invitamos a los stakeholders locales. No es un consultor que dice, es que el secretario de salud debe estar, el alcalde debe estar el hospital ABC y debe estar este grupo de tecnologías de la salud, sino que los locales, los directores, los grupos de pacientes, las universidades, se sentaron a discutir quiénes deberían estar en la mesa para el comité ejecutivo de la ciudad y en los grupos técnicos que hacen parte del proceso en la ciudad. Entonces aquí vemos ese trabajo y después la firma del memorando de entendimiento, que por supuesto pues es el marco legal que permite el trabajo inicial. Aquí estamos con ella es la ministra, la que tiene el micrófono es la ministra de Salud de Santa Fe, que es la región donde está Rosario. Y bueno, hicimos un trabajo virtual en una app para que todos pudieran votar y entonces así vieran los resultados inmediatamente. Ese es el primer paso, definir quiénes son los actores, y estoy haciendo práctico el ejemplo, quiénes deben estar en esa junta directiva que hace parte de las tomas de decisiones de la ciudad y quiénes deben ser esos técnicos que deben apoyar las diferentes áreas de cáncer, que incluyen pues por supuesto patología, laboratorio, radioterapia, oncología clínica, pediatría, cuidados paliativos, sistema de salud, datos, registros. Son 14 áreas en general. Después entonces Arequipa es la que sigue en el tema de cómo van avanzando las ciudades. Arequipa ya está en una fase en la que hizo el análisis de necesidades y ya tenemos algunas de las soluciones planteadas por los locales, cómo podemos cerrar esa brecha de esas necesidades identificadas localmente. Y aquí a mí me gusta dar el ejemplo de los patólogos. Los patólogos, cuando los sentamos a hablar, antes de mostrarles los datos, hablan de biopsia líquida e inmunohistoquímica. Claro, este es el Mercedes-Benz o el Bentley de los carros, no, ok, pero este laboratorio, cuando está el laboratorio público o el laboratorio de otro subsistema, ustedes tienen sistemas de calidad, marcan las muestras, tienen equipos necesarios para hacer el diagnóstico básico de patología.
como ciudad tienen un acuerdo que les permite decir si hacen diagnósticos de calidad. Y la respuesta casi siempre es no lo hemos hecho como ciudad. Tenemos 2 laboratorios certificados por Joint Commission y 20 laboratorios que no tienen ni siquiera los recursos necesarios para hacer un diagnóstico de calidad. Y es mostrándoles los datos y poniéndolos a ellos a discutir cuáles son esas soluciones, terminan llegando a acuerdos mucho más interesantes y mucho más útiles para la ciudad. En León ya se definieron, entonces aquí ven algunos ejemplos de qué prioridades definieron ellos que querían trabajar y a qué se comprometen, porque otra cosa que es bien interesante de City Cancer Challenge es que los que lideran son los locales, y ahí se va trabajando y fortaleciendo el tema del liderazgo, de la comunicación asertiva, de cómo mostramos a estos líderes internacionales en congresos internacionales para que muestren qué es lo que están haciendo por la ciudad y cómo han logrado este acuerdo de ciudad. Y bueno, aquí las ciudades más avanzadas, las que primero empezaron con el proceso, pues Cali, Asunción y Porto Alegre, como dijo Mayra, que ya lleva bastante tiempo, y tenemos outputs, resultados un poco más específicos. Y en Cali hay un ejemplo que es bien práctico y muy interesante para las ciudades que han hecho guías de práctica clínica basadas en las soluciones locales, y es que ellos hicieron 5 guías basadas en la resolución, en las priorizaciones de los cánceres nacionales, seno, cervix, próstata, colon y recto y leucemias pediátricas. Estas guías se entregaron y ese es el output al que nosotros podíamos llegar los primeros 3 años. Los profesionales locales, esto es multisectorial y por supuesto multidisciplinario, con la alcaldía, con la Secretaría de Salud, definían unas guías y se ponían de acuerdo que ese era el tratamiento estandarizado que se debe trabajar en esos cánceres. A la alcaldía de Cali entonces le gustó mucho la idea y dijo, bueno, pero ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Hagamos un acuerdo político de todos los prestadores de cáncer y los aseguradores. Nosotros tenemos un sistema casi universal, pero tiene ejecutores privados que igual cubren a la población en general, y todos se sentaron y firmaron el acuerdo. Perfecto, buenísimo, siguiente paso. ¿Y esto cómo llega al paciente, Mayra? Entonces ahí lo que definió Secretaría de Salud a través de su liderazgo afortunado es, bueno, vamos a hacer una estrategia, se llama Estrategia SARA, donde hacen socialización, aplicación, replicabilidad y la otra A, que es aceptación de las guías. Hay una persona en Secretaría de Salud que está midiendo que todos estos indicadores se lleven a cabo en los diferentes prestadores y está siguiendo el 100% de los prestadores de cáncer para asegurar que las guías se lleven a cabo. El siguiente paso, en eso van, porque pues no han pasado todos los años todavía. El siguiente paso es entonces hacer paciente trazador, que Secretaría de Salud como ente gubernamental vaya y diga, bueno, este paciente de cáncer de seno, ¿por qué no se manejó con la guía si ustedes ya la socializaron, la aceptaron, la replicaron y ya la tienen como política de su institución? Ese es un gran ejemplo que me encantaría que estuviera la persona de Cali aquí para que les contara, pero es un ejemplo práctico. Y en Porto Alegre también tenemos un ejemplo maravilloso que fue con los laboratorios, los laboratorios de patología, donde Secretaría de Salud y Vigilancia y Control hacía parte del grupo que trabajó el proyecto de laboratorios, y les gustó tanto el manual de calidad con los indicadores de calidad que le dijo a los laboratorios, pues como ustedes lo hicieron, yo ahora lo voy a usar para medir su calidad en 120 días, empiezo a utilizar esto como normativa local. Algo más sostenible que eso pues no lo puedo ver, y me parece que es un gran ejemplo de liderazgo de los locales en Porto Alegre y pues lo que hemos tenido en Cali. Y ese es uno de los más o menos 20 proyectos que la organización avanza en cada una de las ciudades porque el apoyo es de los profesionales locales. Así medimos el proceso de los primeros 3 años, como para ver algo de indicadores, pero no quiero detenerme aquí pues en los proyectos, porque pues cada ciudad avanza a su ritmo, cada una tiene pues unos indicadores específicos, pero lo que quiero dejarles de mensaje es que después de que aprendimos con estas ciudades desde 2017, lo que nos ha permitido ahora la Junta Directiva de City Cancer Challenge es
poder seguir trabajando con los locales para poder llevar esta implementación, y por supuesto en Porto Alegre será con IGCC, para que estos proyectos no se queden solamente en estos resultados iniciales, sino que puedan llevar a trabajo de fortalecimiento del sistema de salud, integrándolos todos y llevando, pues entendiendo mejor cuáles son estos indicadores que permiten conocer si la ciudad está avanzando o no. Eso no lo teníamos antes, lo estamos definiendo. ¿Dónde están estas 6 áreas de fortalecimiento de sistemas de salud? ¿Dónde está cada una de las ciudades? Y cómo esta ciudad está avanzando para poder llegar más a los pacientes. Muchísimas gracias y bueno, mire las preguntas más adelante. Muito obrigada. Graças, Marta. É sempre importante a gente saber o que as nossas cidades aqui, irmãs, ao redor, né, na América Latina estão fazendo, e tem vários outros exemplos também, inclusive na África também a gente vê que tem muita coisa que dá para ser replicada. Mas então, agora, seguindo, gostaria de convidar o secretário, novamente, Fernando Ritter, né, para compartilhar um pouco sobre o aperfeiçoamento da gestão em saúde, o uso de tecnologias e a articulação entre os diferentes setores do governo. Parou? Ah, agora sim. Volta. Volta um, por gentileza. Vou tentar aqui. Muito bem. Diante disso, né, é tudo muito bonito, tudo muito fácil. Difícil é tu colocar isso tudo em prática. Afinal de contas, é uma rede com 17 hospitais, 135 unidades de saúde, 5 centros de especialidades e mais um mundo de quase 50 mil, um exército de 50 mil pessoas hoje trabalhando na saúde do município de Porto Alegre, que não é só de Porto Alegre, de todos os gaúchos, e também referência para outros estados, inclusive, né? Afinal de contas. E o desafio dessas parcerias é tu modificar modelo, é tu aceitar que outras pessoas podem trazer experiências, podem trazer boas práticas, e a gente, talvez a coisa mais difícil é a gente mudar a percepção das pessoas, porque eu sempre fiz assim, quer dizer que eu fiz errado? Não, é que as coisas evoluíram. O cuidado integral às pessoas adoecidas por câncer é o grande desafio, é como que a gente faz com que aquele orçamento finito ele possa ser compatível para cuidar de todas as pessoas, principalmente integrando a rede pública com a rede privada. Porque nós temos um processo de alto e baixo. Para quem vem acompanhando nos últimos meses, por exemplo, a saúde suplementar no Brasil é onde tem os maiores prejuízos financeiros. E as pessoas elas vão aportar dentro do Sistema Único de Saúde, afinal, nós criamos na Constituição de 88, regulamentadas pela Lei 8080 em 1990, de que ele é universal, que ele é equânime, que ele é integral, que ele é descentralizado e, como foi colocado aqui pela Mayra, é dentro dos municípios, não é nos estados que isso acontece, e muito menos em Brasília ou no Ministério da Saúde, nos seus diferentes pontos. Ele acontece dentro daqueles hospitais, dentro da porta de emergência. Para enfrentar isso, esse desafio, Porto Alegre tem hoje essa parceria que é fundamental, que é o IGCC, né, que é o Instituto de Governança para o Controle do Câncer, e o City Cancer Challenger, que trouxe a sua expertise de outros países, de países com dificuldades e outros com menos dificuldades, mas que estão em outros estágios de evolução por relação ao cuidado do câncer, num grande questão que é importante. Talvez todos esses materiais, eu vou trazer aqui exemplo de 3 materiais que foram produzidos, eles foram produzidos durante a pandemia, onde todos nós estávamos único e exclusivamente preocupados com uma coisa, mas o câncer não parou. E hoje nós estamos tratando a sequela. O parceiro estratégico é o IGCC, que está lá dentro do território, que tem como suporte internacional o CICAN, que traz para nós qualidades e nos direciona as ações de controle. Essa é fundamental. A gente não pode esquecer que a partir dessas questões nós tivemos que mexer em estrutura. Nós estávamos falando de como é que eu dou acesso às pessoas, mas principalmente como é que eu dou acessibilidade. Porque meu problema é o seguinte, falta
uma eco mamária, mas eu tenho um absenteísmo de 30% daqueles que eu ofereço, que não é suficiente, 30% não vão, porque a gente não consegue colocar isso dentro do local onde as pessoas vivem e conseguem se deslocar. Não adianta criar centros magníficos e gigantescos, e a gente se deu conta disso. Mas para isso a gente também teve que mexer naquilo que o IGCC e o SCAN nos colocou, que é mexer em processo. E esse, talvez, eu tenho um carinho especial à questão do manual de qualidade, porque antes de ser secretário, de novo, eu estava na vigilância em saúde e a gente brigava muito com a qualidade dos laboratórios, né, Mayra? Os resultados, era a lâmina que não chegava adequadamente, que não era bem acondicionada, que não se coletava o material de forma suficiente, o laboratório não trazia, os dados dos laboratórios privados, das clínicas, dos consultórios clínicos individuais, que não entravam na nossa estatística, e a gente precisou olhar para dentro desse manual. O outro, e aí eu vou detalhar um pouquinho mais, são esses guias do câncer de mama e do câncer de próstata, que foram um dos 13 metas, foram 13 metas que foram colocadas como objetivo. Talvez para o câncer, para alguns, para mim, eu teria umas 30 metas. Mas a gente precisa focar. Afinal de contas, fazer gestão é alargar e compridar estradas. A gente nunca vai chegar ao fim porque as necessidades, as carências, as doenças, o meio ambiente, os fatores de riscos, eles são muito mais presentes na vida das pessoas do que a capacidade que a gente tem de construir serviços com os recursos planejados no ano anterior, finitos e que precisam ser otimizados, né? Então, esse guia de patologia fez com que a gente pudesse elaborar fluxos macros. Sugiro, vai lá no site do IGCC, igcc.org.br. Eu esqueci. Manual de patologia, baixem, olhem. São 29 páginas, porque uma das coisas que a gente tem que entender é que o profissional ele não tem tempo e nem paciência para ler coisas muito longas. Segunda questão importante, isto não conversa com a minha realidade. Aqui em São Paulo é diferente do que Porto Alegre, tenho certeza absoluta. Assim como outro município de 10 mil habitantes também é diferente. Então, quando tu coloca que tem que ser encaminhados para o centro de especialidades, mas num município de 15 mil não tem centro de especialidade, é tudo em 4 unidades de saúde que tem um especialista, então esse guia não serve. Precisa de parcerias para a gente adequar a linguagem para aquele usuário, para aquele paciente, para aquele trabalhador, para aquele agente comunitário de saúde que bate na casa, ele entenda. E nós tínhamos um problema que a gente desperdiçava, além de termos um absenteísmo, a gente desperdiçava muitos exames por falta de qualidade. E a vigilância não é um órgão fiscalizador e de punição exclusivamente. Ele não quer fechar. Ele não quer notificar, não quer multar. Nós não somos, e é difícil mudar a cultura, a gente não é polícia, a gente é SUS. A gente tem que transformar cuidado dentro desse processo. E o guia ele nos ajudou muito a criar protocolos de fluxos e regras simples, fáceis, factíveis e, principalmente, de custo baixo. Porque fazer com que tu introduza nova tecnologia com custo extremamente alto, tem que fazer uma análise de custo-efetividade desses processos, e isso nos permitiu isso. Se a gente olhar no guia voltado para o câncer de mama, é possível a gente definir fluxos, protocolos, regras, também 60 páginas, pouco mais de 60 páginas, onde, de forma simples, com um linguajar que qualquer profissional, não apenas o profissional médico, não só apenas o profissional de nível superior, mas o profissional de nível fundamental, que é o agente comunitário de saúde, que ele tem um papel, tem um capítulo destinado a ele, quando identificar, quando ver famílias em fatores, com seus fatores de riscos associados, como trazer, como convidar, como trabalhar esse processo, como é que ele entra dentro disso, porque o grande problema é a gente esperar que o sistema seja reativo às pessoas. Não, nós temos que ser proativos. Nós temos que buscar, nós temos que fazer visita domiciliar, nós temos que estar dentro das casas, porque talvez não tenha
local mais adoecedor que a nossa própria família. Haja vista os últimos acontecimentos no mundo, né? A dicotomia da vacina. Famílias, o grupo de WhatsApp talvez foi a coisa que mais destruiu famílias nesse Brasil hoje. Ou grupos de amigos, de colegas de faculdade. Sai do grupo, entra no grupo, não falo, te xingo. Afinal de contas, todos nós viramos especialistas, né? Sem ler um artigo, a gente tem a capacidade de escrever barbaridades. Aí a gente precisa desses processos para a gente discutir como foi difícil. Eu fui responsável por coordenar o processo de vacinação e eu vi quanto é difícil a gente desmentir uma mensagem de WhatsApp. E a gente precisa colocar isso na frente da tela do computador do profissional que está lá na unidade de saúde, a 40 quilômetros do centro de Porto Alegre, na área rural, onde tu tem menos recursos do que um hospital que possa pedir um exame mais complexo, mais caro e talvez com mais precisão dentro disso. E o outro exemplo também é o protocolo que a gente fez para câncer de próstata, né, que também é um grande problema de saúde pública no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Afinal de contas, os gaúchos, eles acham que nunca vai acontecer com eles, né? É a grande dificuldade. Não é só a resistência de gênero, né, que a gente coloca na nossa educação, a gente não estimula, que a gente... E também com um pouco mais de 60 páginas, a gente consegue colocar toda a rede do município, os fluxos, as organizações, para que a gente possa evoluir nesse sentido. Então, essas são algumas dessas experiências. Não sei o que houve, essa mancha aí não era para estar aqui, tá? Mas dentro do protocolo, aqui é um exemplo, né? Parece complexo, mas ele é bem simples de ser entendido quando olhado. Vai lá, igcc.org.br, baixem, olhem, tá? Procurem, vocês vão ver e adaptem. E qualquer coisa, ligue para a Dani. Ela pode ajudar vocês, tá? Porque pode adaptar a sua realidade do seu município. Por isso, vai dar o telefone. Quer anotar? 519, não vou dizer. Depois tu passa, né, Dani? Deixa assim, tá? Mostrar para vocês essa... É uma parte da nossa cidade. Infelizmente, nesse momento, tudo isso que vocês estão enxergando está debaixo da água. A água está batendo, está entrando naquela avenida ali, dentro desse processo. Mas a gente vai recuperar ela. Não se preocupe. Quando vocês forem fazer uma visita, daqui a 30 dias, ela já vai estar assim, bonita, maravilhosa e linda, com uma cidade que olha para frente, para enfrentamento ao câncer, que respeita e traz e pede ajuda quando precisa, e essas parcerias se querem. E IGCC e qualquer outra, já que nós temos mais de 15 universidades, produção científica, ciência sendo produzida em larga escala no nosso município, temos uma vantagem, que talvez alguns municípios que aqui estão representados não tenham essa possibilidade. Então, quem quiser pode conhecer toda essa experiência e se deliciar com a cidade de Porto Alegre. Obrigado, gente. Muito obrigada, Fernando. Sim, darei o telefone ao final. 0800, não. Obrigada mesmo. É super importante a tua fala, e eu acho que uma outra sinalização também importante da parceria e tudo é toda a construção para o projeto de Visão Zero de câncer do colo do útero, que a gente está começando a desenvolver na cidade, né? Que a gente conseguiu conjuntamente trazer o governo do estado, diversas secretarias e produzir muita coisa junto, né? Trabalhar para que esse projeto saia do papel. Mas, enfim. Finalizando, então, eu gostaria muito de convidar então, a doutora Mayra para nos contar um pouquinho sobre as ações de enfrentamento ao câncer. Já sei que nós estamos adiantados na hora. Eu vou dar algumas pinceladas, porque muito já foi dito. Obrigada, Dani, por ter falado um pouquinho sobre, rápido, o projeto Visão Zero. Hoje em dia, existe um dos 3 pilares da Organização Mundial da Saúde. 2 deles, um em câncer de mama, outro em colo de útero. E o do colo de útero é erradicação de colo de útero. A gente, secretário, nós temos que evoluir do citopatológico. Hoje em dia, nós temos que aumentar a vacinação, nós temos que fazer outros tipos de diagnósticos precoces que já estão aí disponíveis e que a gente não consegue avançar. Porque
talvez seja, na mulher, o único exemplo, né, que a gente está falando de erradicação para que daqui as tuas netas, filhinha que tu já tem, mas a tua neta não vai nem entender mais o que é problema de colo de útero. Então, o projeto Visão Zero é um excelente exemplo de como o IGCC atua junto às cidades, entendendo os gargalos para a efetivação de uma política pública nacional, como são os casos da vacinação para HPV e realização de exames citopatológicos, ambos incorporados e disponibilizados via SUS, mas que estão longe de atingirem as metas da Organização Mundial da Saúde. E, junto com a prefeitura, a gente quer articular isso. Assim, como se isso fosse ou sim ou sim. Nós não temos mais escolha de, será? Não, não é será. E o Brasil é signatário dessas iniciativas globais, mas não consegue descer até o local. Então, a gente está querendo fazer de baixo para cima. E nós temos, junto com a Rocha, aí uma experiência ótima, que eles já estão investindo nisso em outras áreas, mas que estão também conosco na cidade de Porto Alegre, porque visão zero, gente. A gente não pode ficar nos perguntando se. O outro exemplo é o desenvolvimento desse manual de qualidade. Por que eu falo isso? Porque eu sou cirurgiã e eu sou também, como chefe de serviço lá do Moinhos de Vento, eu sou... toda semana a gente tem que determinar qual é a melhor terapêutica para aquele paciente com câncer. É a tal da personalização do tratamento. Bom, gente, vocês já são aqui, já estão convencidos que isso é importante, mas a maioria das pessoas não estão convencidas que isso é importante, a qualidade da patologia. Vou dar um exemplo. Quando a gente opera, que eu faço isso várias vezes por semana, a gente tira a peça e toda a peça, por obrigação, quando a gente retira do paciente, ela tem que ser examinada, ela nunca pode ir para o lixo. Então, ela tem que ser examinada. Só que, se ela ficar 1, 2 horas, ou se você operar no final de semana, que ela fica de sexta até segunda para ser encaminhada para o laboratório, a qualidade desse tumor, a personalização, que são essas variáveis tão importantes para formar um grupo de critérios, se a gente vai dar químio, se não vai dar, que tipo de químio, se é hormonal, se não é hormonal. Isso não é só em câncer de mama, é em todos os tipos de câncer. Engasguei. Fico tão braba com isso. Porque não é incomum a gente ver aquele saco com o formol com a peça pela metade. Uma parte fixou, outra parte não. Colo... Aquele CP do colo. Por isso que já tem coisa mais avançada que CP, porque a fixação do CP, como a gente vai coletar o CP, hoje em dia é sangue, ou autocoleta, que é direto. Então, a gente tem que evoluir nisso. E a qualidade dos laudos interfere muito. O médico, para poder fazer todo esse pensamento, essa paciente, o que eu preciso dar para continuar o tratamento dessa paciente, não é só tira ou não tira, se é câncer ou não é. Existe essa coisa da imunohistoquímica que eu tenho falado tanto, que tem atrasado tanto o tratamento do câncer de mama e precisa ser incorporado junto ao anátomo patológico. Nós não podemos mais ter o anátomo, é câncer. Aí ela pega aquele papelzinho e diz, é câncer, agora eu tenho que marcar com um especialista. Ela vai ser regulada de novo, vai para o especialista. Chega lá e ele diz assim, mas só com isso aqui eu não consigo determinar o que tem que fazer. Agora eu quero isso. Daí volta todo o processo e é mais um mês. Para dizer que tipo de câncer. Senão não dá, nem para passar o bisturi hoje em dia. Porque existem
30% dos casos de câncer de mama, que hoje em dia não é o bisturi que resolve. É começar pela quimioterapia ou um tipo de inovação de terapia-alvo. Depois se opera. Depois se opera. Então, é todo um conjunto de conversas e de capacitação que tem que fazer desde na medicina, na técnica, naquela mulher, naquela circulante que ficou lá esqueceu da peça lá. E hoje em dia é cadeia quando perdem as peças cirúrgicas, porque não tem mais aquela informação. Então, parabéns à Prefeitura de Porto Alegre, que está incentivando tanto essa prática que nós precisamos. E tudo começou com uma demanda da cidade. A Stephanie está ali, que ouvia muito isso, né, Stephanie, que começou lá, o Siquer lá no começo, e os médicos diziam, os oncologistas, os cirurgiões, mas é péssimo o tipo de report, o tipo de laudo que a gente... Isso parece tão simples e muda tanto a vida do paciente. Esse ano também a gente entregou as guias de manejo do câncer de mama e da próstata, como foi falado, mas, além disso, o IGCC trabalha alinhado muito com a diretoria da vigilância em saúde. Acho que isso é muito importante para qualificar os dados sobre o câncer. Os nossos dados sobre o câncer não têm estágio da doença, não tem o tipo do câncer. É câncer ou não é? Isso não serve mais. E, por isso, a gente não consegue saber quanto a gente curou, a gente não consegue monitorar essa sobrevida do paciente, a gente não consegue saber onde é que o paciente está. Então, essa jornada do paciente, sobretudo, tem que se tornar, até antes do paciente ser... Eu falo muito isso. A gente fala do paciente. É do indivíduo, né, gente? Porque ele... Esses dias uma paciente disse assim, eu sou tratada como um câncer. Eu chego na unidade de saúde, eu chego no hospital, eles só me olham como um câncer. E eu sou uma pessoa. E isso a gente tem que mudar, e aqui vem a minha fala toda de ser essa liderança que eu me tornei, de grupos de pacientes, porque isso está errado, né? As pessoas não são um câncer. Essa qualificação e valorização dos dados são fundamentais. O doutor Fernando falou agora mesmo que ele mesmo entra lá para ver onde é que estão, onde é que não estão, mas o que eu estou fazendo. Mas não são todos, tá, Fernando? Não são todos. Acho que tu tem que estar mais presente nos nossos eventos, porque onde estão os outros, né? A gente fala aqui muito para convencido, né, gente? E a gente precisa começar, de alguma forma, a mobilizar outros atores que precisam nos ouvir. Mas eu vou deixar isso para o meu recado final. Infelizmente, a gente não consegue acabar com o câncer, ele está aumentando, então a gente tem que saber como não morrer de câncer. Para mim, é essa a questão, né? E a gente tem que, para isso, reduzir os tempos, sinais de alerta, ver onde o paciente está e encaminhá-lo para o melhor lugar para ele, que às vezes não é a 400 quilômetros de casa, ou do outro lado da cidade, como lá em Porto Alegre acontece, né? O paciente da Restinga vai ter que fazer o exame lá no postão do IAPI. 4 ônibus para ir, 4 para voltar. Uma paciente que não tem nem dinheiro. Não deixaria... Eu acho que eu não vou conseguir continuar, porque eu me engasguei muito. Por isso eu estou confiante que a gente vai poder trazer para vocês o ano que vem, sem falta, esse projeto novo que a gente está desenvolvendo junto com o secretário num hospital SUS, 100% SUS, que fica na periferia de Porto Alegre. E a gente quer instalar lá o laboratório, o Innovation Lab, que é um laboratório de inovação que nós vamos ter, já temos isso assinado, a cooperação do IGCC junto com a Escola de Saúde Pública da Harvard,
que pensa muito em como aumentar a sustentabilidade dos sistemas. Então, não adianta a gente inaugurar o centro de câncer lá do Hospital Vila Nova se a gente não conseguir mantê-lo. E como nós vamos fazer todo o rastreio? Então, esses dados, a gente quer começar do início, sabe? Começar do início? Com o pé direito, juntos. E a Harvard é parceira, num espaço de experimentação e conexão do governo, empresas, universidades, instituições, startups, né? A gente precisa do apoio de startups para conseguir aumentar a conectividade e o paciente ser também protagonista da sua própria jornada. Eu acredito muito nisso. A minha missão na vida, gente, apesar da tosse de hoje, mas desculpe, a minha missão na vida, como médica e sociedade civil organizada, sempre foi ver o que é melhor para o paciente de câncer. E quero ver mais gente curada. Eu sou de um tempo que nem o câncer de mama, que a mortalidade só subia. Em outros países, eu vi isso na década de 90, ela caía vertiginosamente, o número de mortalidade, de mortes. Aqui a gente ainda não viu. E isso faz 30 anos que eu vi. Porque foi assim que eu comecei o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Por causa disso. Para que a sociedade civil se envolvesse na queda de mortalidade. A tecnologia ajuda, mas também a gente precisa considerar a dimensão humana do câncer, né? Esse é o verdadeiro sentido da inovação em saúde. Nós precisamos tratar de pessoas. A partir desse caminho, reduzir as desigualdades e mudar a realidade do câncer. Acho que vocês se perguntaram aí várias vezes, tá, mas isso aí é Porto Alegre. Não, gente, nós precisamos olhar onde é que estão essas potenciais cidades no Brasil para fazer esses ciclos de... acho que são ciclos realmente virtuosos, né, para que a gente consiga enfrentar o câncer de uma maneira mais nacional a partir das cidades. Obrigada. Obrigada, Mayra. Bom, pessoal, a gente está já meio sobre a hora, então eu vou solicitar para o secretário Fernando, para a doutora Mayra, para a doutora Maria Fernanda, se puderem, né, como suas palavras finais, como diria minha colega Manuela, um tweet, né, um conselho que vocês dariam, né, às cidades que queiram ter esse protagonismo, que queiram caminhar também nessa direção de enfrentamento ao câncer. Então, eu começo pelo Fernando. Pode ser, Fernando? Bom, talvez... Eu estudei, durante esse período longo aí de gestão, eu estudei a dificuldade de tomar decisão. Então, talvez, a primeira questão que a gente tem que ter como princípio é ter bons tomadores de decisão. Os municípios precisam, exigem que os profissionais eles se preparem para as funções, sejam resilientes e que não tenham pudor para construir pontes e ouvir o diferente e reorganizar o seu processo. Precisam de líderes para que se possa conduzir, porque nem o gestor não executa lá dentro da assistência, mas ele precisa estar motivado. Melhor ajuda quem menos atrapalha. Eu acho que dentro desse processo a gente tem que estimular que todas as boas experiências e boas práticas elas sejam incorporadas no dia a dia do processo de trabalho, que nós estimulemos a qualificação dos profissionais, que a gente trabalhe em rede, que a gente tenha capacidade de escuta para que a gente possa provocar mudanças e reduzir desfechos que a gente não quer, que é mortes precoces, pessoas sequeladas e, principalmente, né, a gente poder desenvolver aquilo que é o nosso papel como servidores profissionais da saúde de um município, que é o cidadão, mas, para isso,
os profissionais também precisam estar motivados e estar dispostos a trabalhar conjunto nessa rede que é complexa, difícil, mas que também é apaixonante e que faz a diferença. Então, esse seria o meu tweet para este momento. Obrigada. É um tweet, um textão. Não, mas está ótimo. Obrigada, Fernanda. Então, bota no Insta. No Insta. Fernando no usa el Twitter. Não usa. No. Vou passar a palavra, então. Faço vários tweets. Os comentários, sua saudação final, assim, para María Fernanda Navarro, por favor. El nombre del Congreso es Todos Juntos contra el Cáncer. Esto no es una solución unilateral, es compleja, necesitan ponerse de acuerdo y el cáncer es una forma de atraer a los diferentes actores de la ciudad para trabajar todos juntos contra el cáncer. Trabajo colaborativo sería mi mensaje. Gracias. Mayra, por favor. E eu vou deixar uma indignação no meu tweet, tá? Porque vocês sabem, e muitos participaram da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Há pouco, foi um trabalho no ano todo, e, ao mesmo tempo, estava acontecendo, o governo federal estava desenvolvendo o Plano Nacional de Saúde. Em lugares separados, paralelamente. E quando a gente vai olhar os dois, existe menos de 50% de concordância entre eles. Isso tem que acabar. Porque se a gente tem constitucionalmente uma Conferência Nacional de Saúde, um Conselho Municipal de Saúde, e o governo não ouve, o plano do governo ele precisa estar apoiado no que as cidades, porque começa no distrito, é mais que cidade, diz. Então, essa concordância que um colega nosso da Rede Governança fez, menos de 50%, ou seja, nós estamos indo em direções paralelas. E aí eu trago o meu tweet, então, que concorda com o trabalho colaborativo. Nós precisamos unir forças, porque não precisa ter 2 planos, não precisa ter todos esses nomes, plurianual, não sei o quê, não sei o quê. O que nós precisamos fazer é ouvir o que o paciente precisa. E, a partir daí, traçar as diretrizes. Porque se eu vier para ti e disser assim, ó, aqui está o que o Conselho Municipal de Saúde quer, aqui está o que o governo quer, e eles não combinam, tu vai fazer o quê? Então, eu acho que o conector, né, nós nos chamamos assim, o Instituto de Governança e Controle do Câncer, está preocupado com o controle do câncer, sim, com a governança, e governança significa para nós essa conexão, gestão, e que a gente consiga ter dados bem fortalecer o nosso amanhã, porque hoje a gente está devendo. Muito obrigada. Obrigada, Mayra. Bom, então, finalizando esse painel, gostaria de agradecer, em nome de toda a organização aqui também, a presença de todos vocês. A gente permanece por aqui, pelo Congresso, nos próximos dias, para a gente poder conversar. E queria muitíssimo agradecer aos nossos painelistas. E também dizer assim, que é uma felicidade poder ver tantas carinhas conhecidas aqui, tanta gente que a gente vem trabalhando e desenvolvendo um trabalho já há algum tempo. É uma honra ter parceiros como vocês aqui conosco e esperamos que a gente possa caminhar ainda mais longe. Obrigada, gente.